Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a distribuição Elemental iOS 7, que acabou de ser lançada faz mais ou menos um ano, desde que a versão 6.1 ela recebeu várias atualizações, foi interessante. E no ano passado eu me lembro que eu falei que essa talvez seria a minha distribuição padrão, por conta que é uma distribuição muito bonita, mas e eu sempre falo que essa questão de ser bonita é algo muito pessoal de cada um, né? E então não temos como definir de forma geral o que é belo, né? Mas é uma distribuição que sempre me agradou pela simplicidade e ser uma distribuição que eu acredito que seja muito próxima para o usuário iniciante de computador, para o usuário, o que a gente define aqui desktop, né? Usuário que usa para o dia a dia, para entrar em redes sociais, assistir filmes, né? E é uma distribuição que eu acredito que é muito próximo desse público. Porém, nem tudo me agradou na distribuição e eu vou tentar ser o mais honesto aqui do meu ponto de vista, né? Vale lembrar que você deve testar. Aqui eu trago para você as novidades, mas você deve testar para tirar suas próprias conclusões. Muito bem, eu tirei a câmera aqui para o vídeo ficar mais dinâmico e essa versão, né, que é o Elementar OS 7.0, ele tem um codinome Horus, né, que de acordo lá com a Wikipédia, ele é o deus do céu e dos vivos, né, ali da mitologia do Antigo Egito, né? Então, vale aí a pena você depois entrar lá e dar uma estudada sobre isso. Entre as novidades desta distribuição, eu vou começar aqui pelo kernel, né? Então, a distribuição utiliza o kernel 5.15, ela segue aí a base do Ubuntu 22.04 LTS, que significa que durante bastante tempo você terá suporte. Vamos colocar aí que nos próximos 4 anos você não vai precisar se preocupar com atualizar o sistema operacional, né? Atualizar que eu digo no sistema de trocar de distribuição de versão, né? As atualizações você vai receber, mas seguindo o cronograma do Ubuntu 22.04 LTS, a versão estável. O kernel 5.15 é um kernel estável e que vai trazer um bom desempenho. E é muito provável que todo o seu hardware do seu computador vá funcionar, que você não precisa se preocupar com nenhuma configuração adicional aí para funcionar algo no seu equipamento. Claro que qualquer dúvida que você tiver, temos aqui na descrição do vídeo o nosso grupo do Telegram. Aliás, eu não sou uma pessoa muito ativa no grupo do Telegram, mas temos uma equipe lá de moderadores que sempre está resolvendo e ajudando. Mas o grupo em si, ele hoje ele já segue sozinho seu rumo, né? E um apoia o outro ali e funciona muito bem. Bom, entre as novidades dessa versão está, por exemplo, o sistema aqui seria o Files, né, que é o gestor de arquivos. Ele recebeu algumas novidades. Uma delas é que o Elementor é sempre antes, com apenas um clique, você abre os diretórios, ainda continua por padrão assim. Mas clicando com o botão direito, de uma forma bem simples, nós temos a opção aqui Double Click, né? Aliás, o Elementary é uma distribuição que tinha uma tradução muito boa, eu sempre elogiei a tradução. Mas algumas coisas eu vejo que ainda falta aí um trabalho de tradução. Como sabemos, né, sistemas operacionais de código aberto, open source, dependem muito de trabalho voluntário. Então quem tem bastante conhecimento com tradução de texto, né, pode entrar em contato com eles e sugerir ali, claro, melhorias na tradução do conteúdo. Então aqui, né, por exemplo, está em inglês aqui, né, double click, e clicando aqui já fica para você abrir com um duplo clique, né, e não mais com apenas um clique. Eu prefiro dessa maneira, tá? Os ícones receberam
uma melhora visual, né, em todo o ambiente. Então o ambiente ele segue assim um modelo meio macOS. Eu acho bem bonito, na verdade, o próprio sistema em si. Eu acabei de instalar, vem com um conjunto aqui de wallpapers bem bacana. Quando você inicia a primeira vez, ele te permite ali, vem uma telinha com alguns slides, onde você pode configurar algumas coisas, como o tema escuro, o tema padrão. Mas também isso é muito fácil, como vocês viram aqui, ó, clicando no botão direito, e até na opção aqui, ó, mudar papel de parede, ele já traz aqui em cima as opções aqui como aparência, né? Onde você pode escolher. E uma coisa interessante, você pode definir um cronograma para essa mudança, né? Ou seja, eu quero de manhã que ele fique claro, à noite escuro. Talvez o contrário, né? Mas você define o jeito que você acha melhor. Eu, como já estou ficando velhinho, eu acabo utilizando sempre claro os ambientes. A opção aqui, doca e painel, você pode aumentar o tamanho daqui da dock, né? Onde chama dock aqui, né? E o tamanho dos ícones. Então lá, você pode aumentar o tamanho desses ícones. E você pode colocar algumas opções, como ocultar, né? Se você deseja que oculte automaticamente, que é o modo padrão dele. E essas configurações, na verdade, elas já vêm desde das últimas versões do Elementor, então nem vou falar muito dela, porque nós temos vídeos anteriores do sistema e que mostra isso também, tá? E é interessante também, nesses vídeos que eu faço de análise, que eu não explore tanto essa parte de gráfica, né, desktop, porque você pode o interessante que eu acho e divertido é você explorar e aprender, né, utilizando, que é bem bacana. Na parte aqui multitarefa, algo que eu ativo sempre é essa opção aqui de encostar aqui no canto, ó, e aparecer a visão multitarefa. O que isso significa? Por exemplo, abrir aqui o navegador, ele ocupou a tela inteira, como vocês podem ver, segue esse padrão meio macOS, que você tem que fechar pelo lado esquerdo. Então eu bato aqui no canto, ó, e aí eu consigo trocar aqui as janelas. Então é algo que eu sempre ativo por padrão, é na opção multitarefa, canto superior esquerdo, ativar aqui a multitarefa, tá? Então, é claro, opcional, você tem outras opções, como maximizar a janela. Então, vale a pena você testar aí essas opções e explorar um pouquinho mais. Então, eu vou me focar um pouquinho nas novidades, tá? A central de aplicativos é um ponto que tem partes muito positivas, mas tem alguns pontos que eu vou entregar para vocês uma visão de um usuário que está iniciando no sistema, tá? Iniciando no Linux ou qualquer sistema operacional, porque é um sistema muito simples de se utilizar. Então, por exemplo, ele vem com poucos aplicativos, segue um padrão de escolha de aplicativos do próprio a equipe Elementor iOS. Aliás, é uma equipe muito bacana, tendo aí como coordenadora geral, gestora, né, CEO aí do projeto, uma mulher. Isso é também interessante eu destacar aqui, já que poucos projetos, principalmente no mundo open source, a gente tem assim mulheres, tem no SUSE, né, hoje, e eu sempre gosto de destacar isso. Mas algo assim, ele segue seu próprio ele tem um ecossistema interessante, onde desenvolvedores escrevem programas para seguir o layout do Elementor. Alguns programas são gratuitos, os programas são pagos e que contribuem também para o projeto e contribuem por desenvolvedores que estão ali ajudando o projeto, né, desenvolvendo ferramentas para o próprio projeto. Isso eu acho também bem interessante. Porém, às vezes fica faltando muitas aplicações aqui que você encontra no próprio repositório do Ubuntu. Eu vou dar um exemplo. Se eu gosto aqui do VirtualBox, né, porque eu preciso para sempre apresentar novas distribuições para vocês e nem sempre eu vou instalar isso na minha máquina. Eu posso testar uma distribuição através do VirtualBox, uma máquina virtual. Então, se eu pego aqui, ó, VirtualBox, ele não encontrou. Ele fala que eu posso tentar ver se tem aqui no FlatHub,
né? Flatpak. Eu sei que o VirtualBox em si também não tem, então olha lá, 0 resultados. Eu não encontrei o VirtualBox aqui. Isso é um pouco até frustrante, porque já que ele utiliza os repositórios do próprio Ubuntu, e você encontra isso no... Se você tem um pouquinho de domínio de linha de comando, e você dá aqui, por exemplo, um apt-cache search VirtualBox, você vai ver que você tem esse pacote no próprio repositório do Ubuntu. Então tem aqui, ó, o pacote do VirtualBox, ó, VirtualBox, e que eu posso instalar o VirtualBox por aqui. Por exemplo, eu vou dar um sudo apt install VirtualBox. Mas claro que isso eu preciso ter o domínio da linha de comando e já se afasta do público iniciante de Linux, que eu acho que atende bastante aqui o Elementary OS para esse público iniciante. Então seria interessante que eles tivessem mais opções. E essa questão de quando ele indica para o site, né, do FlatHub aqui, que seria o FlatHub para pacotes Flatpak, isso também pode confundir um pouco pessoas que estão iniciando, né? Afinal, o que é Flatpak e não está aqui ainda com uma tradução, né? Você pode pesquisar aqui no nosso canal, tem um vídeo explicando sobre Flatpak, que é um modelo de pacote um pouco diferenciado. Mas não tem ali nenhuma explicação, e isso vai deixar o usuário iniciante um pouco frustrado para encontrar diversos programas, como por exemplo o OBS, que agora eu tenho. Por quê? Porque eu já instalei um pacote Flatpak. Uma vez que você instala um pacote Flatpak, você tem ele, já começa a funcionar aqui o repositório, então você consegue encontrar. Mas se na primeira pesquisa você vai ter uma limitação muito grande de aplicativos. Isso para mim é um ponto muito positivo, muito negativo, principalmente para quem está iniciando. Então lá instalou. Então agora, como vocês podem ver, eu tenho o VirtualBox instalado aqui, a aplicação foi instalada. Mas porque eu tenho esse conhecimento de colocar linha de comando. São comandos simples? São, né? Aqui no nosso canal nós temos vídeos sobre isso? Temos. Mas para quem está iniciando, é bem chato isso. Outro ponto, não tem nenhum programa de monitor do sistema. Então eu pesquisei aqui monitor e eu encontrei esse monitor Estes aqui e encontrei esse central de monitoramento de sistema. Confesso para vocês que eu gostei muito dessa aplicação, porém não tem nenhuma aplicação padrão que vem para analisar CPU, memória do equipamento, tá? Uma aplicação bem bacana, olha, mostra aqui, você tem aqui os processos, você pode parar processos, tá? Muito bacana, mas eu acho que é algo que já deveria ser padrão na distribuição e vinha aí com um monitor. Esse daqui eu achei bem interessante, tá? Central de monitoramento do sistema, uma aplicação, e se encaixa bastante com o visual do próprio ambiente do Elementary OS. Então é bem bacana, mas não vem por padrão. O navegador padrão que vem é o navegador do GNOME, tá? Então, navegador padrão do ambiente ele se encaixa muito bem, né? Bem bacana aqui com o layout do ambiente. Porém, eu tive que instalar o Chrome. E como eu não encontrei o Chrome na central de aplicativos, eu fiz o download do pacote aqui do Chrome.deb, porque eu sei que é baseado em Ubuntu, é .deb. Mas aí fica a dúvida. E o usuário iniciante, né? Ele vai saber se é .deb? Então a loja ali precisava ter esses pontos. Outra coisa, ao clicar 2 vezes aqui, não abriu aplicação nenhuma. Agora porque eu defini para abrir pela loja. Mesmo assim ele não veio para instalar nada, né? Então quando você clica a primeira vez aqui, ó, você vem aqui abrir com, né? Eu que defini para abrir com a loja. Mesmo assim, eu tentando abrir com a loja, não veio aqui para instalar. Ou seja, eu tive que instalar o Google Chrome pela linha de comando. Então eu tive que abrir o terminal, entrar dentro do diretório lá downloads e rodar um sudo apt install o Chrome, tá? Para quem está iniciando aqui, esse seria o comando depois que você fizer o download, né? Então acessei o diretório downloads e tive que efetuar o comando, mas para o iniciante isso seria bem difícil. Se tiver dúvida, deixa aqui na descrição que a gente te orienta. Outro ponto que eu também não gostei
por exemplo, você abriu o correio aqui, que seria o Jerry e-mail. Vocês viram a demora que foi para carregar aqui o meu e-mail do Gmail? E ele não está carregando aqui as minhas mensagens. Eu tenho que clicar aqui na opção atualizar para que ele carregue e vai mostrar as minhas mensagens. Isso demora bastante também. Então é um outro ponto negativo, porque eu quero clicar aqui e já abrir, né? Então eu não tive sucesso com isso. Demora um bocado, porque ele vai examinar novamente e vai trazer os meus e-mails. Então é algo que eu não gostei também do que fizeram aqui com ele, tá? Então esses são alguns pontos negativos, porque no canal aqui eu não tenho por que trazer só pontos positivos da distribuição, como às vezes eu vejo em outros canais, né? Ela é importante, sim, né, a gente mostrar o trabalho feito, mas tem bastante pontos negativos e a gente tem que colocar, principalmente pensando na visão de um usuário iniciante. Pessoal, esse vai ser só o primeiro vídeo, então a demonstração rápida do ambiente. Nos próximos vídeos eu quero trazer algumas novidades, teve melhorias na parte de configuração, em algumas aplicações, mas eu vou deixar para um vídeo posterior. Então espero que vocês tenham gostado, um vídeo de introdução aí ao ambiente. Até a próxima, fiquem com Deus.